Primeira epístola universal do apóstolo João, capítulo de número 5. Vamos ler do verso 14 em diante. Nos diz assim, queridos, a palavra de Deus. E esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E sabemos que nos ouve em tudo o que pedimos. Sabemos que alcançamos as petições que lhe fizemos. Verso 16. Se alguém vir seu irmão cometer pecado, que não é para a morte, orará, e Deus dará vida àqueles que não pecarem para a morte. Há pecado para a morte, e por esse não digo que ore. Toda iniquidade é pecado, e há pecado que não é para a morte. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive pecando, mas o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo, e o maligno não lhe toca. Sabemos que somos de Deus, e que todo o mundo jaz no maligno, ou está no maligno. E sabemos que já o Filho de Deus é vindo, e nos deu entendimento para conhecermos o que é verdadeiro. E no que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho, Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Amém. Disse João. Quero frisar o versículo 18, que diz que sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive pecando, mas o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo, e o maligno não lhe toca. Amém? Pode sentar, glorificando o nome de Jesus. Amém? Glórias ao Senhor. Meus queridos irmãos, eu quero fazer uma breve reflexão hoje, juntamente com os irmãos, acerca do pecado. Esse texto, o título dele fala da eficácia da oração, mas menciona aqui o pecado como empecilho para a resposta de Deus às nossas orações. E o que eu quero compartilhar com os irmãos hoje, fazer uma reflexão com os irmãos, é sobre o pecado, né? Hoje em dia, já pouco se ouve falar nos púlpitos da igreja contra o pecado. Pouco se ouve falar contra o pecado, né? Hoje, as mensagens são mais mensagens, na maioria das igrejas, são mensagens quase que de autoajuda, quase mensagens que diz que você vai vencer sempre, que você nunca vai passar por luta, o que contraria até o que a própria Bíblia diz, a Bíblia diz que no mundo nós teremos aflições, teremos luta, teremos provas, né? E graças a Deus que a nossa igreja, ela ainda fala sobre o pecado, ela ainda fala sobre a volta de Jesus, ela ainda fala sobre o arrebatamento da igreja. A nossa igreja ainda fala as doutrinas bíblicas como elas são, não é? E hoje, queridos, nós queremos fazer uma breve reflexão sobre a questão do pecado, não é? E o que o pecado ocasiona, o que ele acarreta. Pecado, inicialmente, para a gente iniciar essa reflexão brevíssima, pecado é qualquer ato, sentimento ou pensamento que vai contra os padrões de Deus. Pecado, se analisado nos termos originais, significa errar o alvo, errar o caminho, não é verdade? O homem nasceu, queridos, ele nasceu sem pecado. O homem nasceu sem pecado. Mas a partir do momento em que lá no Éden, o homem desobedeceu a Deus,
por meio do pecado, ou por conta do pecado do homem lá no Jardim do Éden, todos passaram a herdar a herança do pecado. A Bíblia diz em Romanos 3:23 que todos pecaram, todos, indistintamente, todos pecaram, e destituídos estão da glória de Deus. E ainda em Romanos, Paulo vai dizer que o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. O escritor do livro de Eclesiastes, ele vai nos dizer, no capítulo 7, versículo 20, que, na verdade, não há homem justo sobre a terra. Não há homem que faça o bem e nunca peque. Ou seja, todos nós somos pecadores. Todos nós carecemos do perdão de Deus, todos nós carecemos de viver uma vida de santidade, sem a qual nós não veremos o Senhor. Paulo, ele vai falar da morte produzida pelo pecado no livro de Coríntios, na Epístola aos Coríntios, no capítulo 15, e ele vai nos dizer no 15:57, mas graças a Deus que nos dá a vitória por Cristo Jesus, o nosso Senhor. Paulo, ele vai dizer que, muito embora todos tenhamos pecados, muito embora todos herdamos esse pecado que vem lá de Adão, ele vai dizer que Jesus, ou por meio de Jesus, nós vamos obter a vitória. Inicialmente, vale lembrar aos irmãos que todo homem, ele nasceu para vencer. Ninguém nasceu para ser um derrotado. Ninguém nasceu para ser um perdido. Todos nós nascemos para vencer. Vencer é o lema de toda pessoa. Vencer é o lema de todo homem. A sua bandeira é o seu alvo maior. Vitória é o que todos nós desejamos. Vitória é o que todos nós buscamos. Vencer, o homem busca vencer pela força, o homem busca vencer pela espada, pela diplomacia, pela guerra, pela paz. Vencer pelo silêncio, vencer pela eloquência, pela inteligência, pela dialética. Em tudo na vida o homem quer ser um vencedor. Essa é a verdade. O jogador, quando ele entra em campo, ele entra para vencer. O lutador, quando ele entra no ringue, ele entra para vencer, para nocautear o seu desafiante. O orador, quando ele sobe na tribuna, ele sobe para convencer. O comerciante entra no negócio para ganhar. O estudante faz o vestibular para passar. Os concurseiros fazem a prova para vencer. Todo homem, ele busca a todo tempo a vitória. Muitos conquistam vitórias esplêndidas, e a gente conhece história de pessoas que venceram de forma extraordinária. Alexandre o Grande, Napoleão. Muitas das vezes eles ergueram a bandeira da vitória, demonstraram grandes conquistas. A ciência, tecnociência, tem galgado vitórias cada vez mais gloriosas neste século. Parece, queridos, que o homem, na busca da vitória, na busca do crescimento, na descoberta do conhecimento, parece que o homem, ele é imbatível. Ele encontra saída para tudo. O homem faz coisas que a gente fica a imaginar. O homem vai à Lua, o homem vai a Marte, o homem faz coisas que parecem que são impossíveis para ele. Mas tudo isso porque o homem está sempre buscando vencer. Tudo isso porque o homem nasceu para vencer. Agora, a vitória mais difícil é a vitória sobre o pecado. A vitória mais difícil, o homem vence tudo.
mas parece não conseguir vencer o pecado. Vencer a si mesmo. Ele vence todos os seus embates, pastor Leverson, mas a ele próprio, ele parece não conseguir vencer. Tudo isso por conta da força do pecado. Dá para vencer o adversário, dá para vencer o inimigo, dá para vencer os grandes desafios da vida, mas vencer o pecado não é fácil. Vencer o pecado é algo muito difícil, porque o pecado é muito forte. A Bíblia diz em Gálatas, o próprio Paulo falando, o apóstolo Paulo falando, ele vai dizer que dentro do homem há uma guerra constante, o espírito e a carne querendo que o homem peque, o espírito querendo que ele viva uma vida santa. E Paulo diz que esses dois se opõem um ao outro, eles se enfrentam dentro de cada homem, de cada mulher, de cada ser humano, e isso produz ou promove uma guerra incessante, uma guerra contínua, o dia todo, todos os dias, 24 horas por dia. Dentro do homem há esse embate, dentro do ser humano há esse embate que nunca acaba, esse embate que parece não ter fim, de fato não vai ter mesmo, só quando Jesus voltar, só quando Jesus voltar. O homem vence tudo, conquista o que quer, alcança o que quer, porque o homem nasceu para isso, para vencer. Mas essa guerra interior, essa guerra que ele tem dentro de si, que ele enfrenta dentro de si o tempo todo, todo o tempo, essa não é fácil, essa é a mais difícil de todas as batalhas. Paulo, nesse texto que disse acerca dessa morte, onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado. O aguilhão da morte é o pecado. E a força do pecado é a lei. E aí Paulo vai concluir. Mas graças a Deus, que nos dá a vitória sobre o pecado, por meio de Jesus Cristo, que está sentado no trono. Então, o homem vencer a si próprio, o homem vencer essa guerra que está dentro de si, é o maior desafio. E aí a gente precisa compreender que o homem, ele conquista tudo, o espaço, descobre os mistérios da ciência, domina as nações, destrona reis, abate multidões, derrama sangue, mas ele é derrotado por ele próprio. O pecado o estrangula, o pecado o torna vil, desprezível, execrável. O próprio Paulo, em outro texto, lá no início de Romanos, vai dizer: miserável homem que eu sou. Miserável homem que eu sou. Quem me livrará? Quem me livrará do corpo desta morte? Pecado, queridos, ele causa uma ruína. O pecado é a causa de toda a tragédia humana. O pecado, ele é o maior de todos os males, ele é pior do que a pobreza. O pecado é pior do que a fome, é pior do que a doença, é pior do que a tragédia, do que o abandono, é pior do que a própria morte. Nada disso pode afastar o homem de Deus, mas o pecado, a fome, a pobreza, a doença, tragédias, abandonos, até a própria morte, por si sós, não podem afastar o homem de Deus.
pode contribuir. Agora, o pecado por si só, ele separa o homem de Deus hoje e o lança no inferno. Vejam como o pecado é devastador, como ele é destruidor. O pecado, ele é um patrão muito carrasco. Ele promete prazeres, mas seus prazeres são momentâneos, seus prazeres são passageiros. Na verdade, ele promete prazer, promete alegria, mas ele paga com o sofrimento. Ele promete vida, mas ele paga com a morte. Por isso, não vale a pena pecar. Por isso, vale a pena ser fiel até a morte. Jesus disse: ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Daniel vai dizer: tu, porém, permanece até o fim, persevera fiel até o fim. O pecado, como disse, é a causa de toda a ruína. O pecado é também uma fraude, o pecado é um engano. Ele é enganador. Ele vem com palavras macias, gracejos nos lábios, propostas sedutoras. O pecado aparenta uma beleza, parece ser um pacote cheio de prazeres. Dessa forma, ele vai convencendo, ele vai entrando, ele vai roubando o coração, ele vai tomando conta da vida, ele vai cauterizando a consciência. Aquele pecado que antes nos fazia tremer de pavor, hoje parece que todos se acostumam com o pecado, todos vão se acostumando com ele, parecendo que tudo é normal. Hoje as pessoas já acariciam, brincam com o pecado. E a gente sabe que brincar com o pecado é coisa séria. A Bíblia conta a história de Sansão. Sansão brincou com o pecado. Ele subestimou o que o pecado poderia lhe fazer. E os irmãos conhecem a história de Sansão. E o custo, e o quanto lhe custou pesado brincar com o pecado. Tem pessoas que já convive, já mora com o pecado, de forma muito natural, como que se fosse tudo normal. Pecado é uma ruína, pecado é um engano, é uma fraude. O pecado, ele é dominador, o pecado, ele é opressor. Depois que a pessoa brinca com o pecado, se entrega para o pecado, se acostuma com o pecado, tem a sua mente cauterizada pelo pecado, a pessoa passa a querer depois fugir do pecado, mas é tarde, ela já está acorrentada, ela já está num emaranhado, como que se numa teia de aranha. Uma aranha numa teia, tenta sair, não tem jeito, querem gritar, mas o pecado sufoca. O pecado torna o homem escravo dele. E o escravo não tem forças para se libertar do pecado. Pecado é uma ruína. Pecado é um engano. Pecado é dominador, ele é opressor. Ele escraviza. Ele mata. Ele lança no inferno. E os crentes da atualidade parecem não estar levando tão a sério essa questão do pecado. Irmãos, a Bíblia não mudou, Jesus não mudou,
O que era pecado ontem, continua sendo pecado hoje, vai ser pecado sempre. Porque a Bíblia de Deus ela não muda, as palavras de Deus são imutáveis. As pessoas estão se acostumando com o pecado, se envolvendo com o pecado. Pecado, além de ser uma ruína, uma fraude, de ser dominador, de ser opressor, o pecado ele é progressivo. Ele é progressivo. Ele é como um grande rio. Às vezes começa fraquinho, na sua origem, mas depois ele vai se avolumando, até tornar-se gigante. No seu início, na sua origem, uma criança consegue atravessar um rio, porque a força dele é pequena, as águas dele são domináveis, mas a partir do momento que ele vai se avolumando, não dá mais para brincar naquelas águas, não dá mais para atravessar aquelas águas, nem mesmo o mais perito nadador vai conseguir atravessar o grande rio, um grande rio, porque ele vai se avolumando, vai progredindo. E a Bíblia diz, queridos, que um abismo chama outro abismo. Quando a pessoa começa a ceder ao pecado, começa a transigir com o pecado, seu coração vai esvaziando, vai ficando vazio, a luz que ele tem ali dentro, ela vai se apagando, a alegria do Espírito Santo estampada na sua face, ela vai desaparecendo, a comunhão com Deus, ela vai se desvanecendo. É desse jeito que funciona. A Bíblia já não é mais lida com tanta frequência e com o prazer que se lia antes. A vida de oração entra em colapso. Ir à igreja já não satisfaz. Ir à igreja já não é mais um prazer. Participar das atividades, dos trabalhos da igreja já se torna um fardo, já não consegue suportar. A pessoa passa a preferir um cinema ao culto. A pessoa já prefere assistir um jogo pela televisão a ir à igreja. A pessoa já prefere uma telenovela a ir à igreja. A pessoa prefere ir a um clube no domingo de manhã a vir para um culto de Santa Ceia. O pecado, a partir do momento que a pessoa começa a ceder e vai se acostumando com o pecado, ele vai causando esses prejuízos na vida espiritual do homem, e o homem vai perdendo o seu elo de contato, a sua ligação com Deus. Quando o pecado vai ganhando terreno no coração do homem, a vida cristã ela vai se tornando cada vez mais fraca, mais murcha. A fé começa a cambalear, o amor por Cristo vai diminuindo, o compromisso com a santidade é deixado de lado, vai sendo esquecido. Nós nos tornamos como Adão, começamos a dar desculpas para tudo, tornamos como Moisés, colocamos máscaras no rosto, tornamos-nos como Acã, amaldiçoamos o povo ao esconder o nosso pecado, tornamos-nos como Sansão, quebrando os nossos votos de consagração, ao entregar-se à sensualidade. O pecado, ele vai ganhando terreno. Daqui a pouco você está no meio de um povo que não teme mais a Deus, que não respeita mais as coisas de Deus. Queridos, você vence muitos pecados, mas há aquele que lhe persegue os passos onde quer que você vá.
aqueles pecados secretos, pecados que não podem ser vistos, mas que minam as suas forças, que enfraquece o seu espírito, que te separa de Deus. E aí você vai entrando numa vida que parece uma ciranda de medo, de angústias, de vazio, de derrota, de vergonha, de opróbrio. Pecado é assim. Pecado faz desse jeito. Mas, graças a Deus, irmãos, que Ele nos dá a vitória por meio de Jesus Cristo. Graças a Deus, nós temos essa esperança, nós temos essa promessa, existe essa esperança. Os céus, a terra, os profetas, os apóstolos, a Bíblia, os cristãos que lavaram as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, todos eles podem proclamar: existe uma solução para esse pecado, existe uma solução para o homem vencer essa que é a maior das suas dificuldades. Como disse, ele vence tudo, mas não consegue vencer a si mesmo, mas tem uma esperança. Há uma pessoa que venceu o pecado, há uma pessoa que morreu, e morreu morte de cruz, para nos garantir a vitória, para nos dar acesso ao Pai. Graças a Deus que há essa esperança. Graças a Deus que Ele enviou o seu Filho para desfazer as obras do diabo. Graças a Deus que enviou o seu Filho para proclamar liberdade aos cativos. Graças a Deus que Ele enviou o seu Filho para libertar os algemados. Graças a Deus que Ele enviou o seu Filho para buscar os que se haviam perdidos. Graças a Deus que Ele veio para nos dar a vitória sobre esse pecado, que nós temos tanta dificuldade de vencê-lo. Graças a Deus. O pecado não terá domínio sobre vós, diz a palavra de Deus. O pecado não terá domínio sobre vós. É difícil vencer a nós mesmos, é difícil vencer o pecado, mas maior é o que está em nós, que é o Espírito Santo. Essa batalha interna, essa guerra interna, por meio do Espírito Santo, você vai vencer, Jesus vai te dar vitória, Ele vai te dar vitória. Romanos 7, em agonia, Paulo pergunta: miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Aí ele vai responder lá em Coríntios: graças a Deus, que por Jesus Cristo nosso Senhor, nós obteremos essa vitória. A vitória sobre o pecado, queridos, está na pessoa de Jesus Cristo. A vitória sobre o pecado não está numa doutrina, numa experiência, na força do nosso braço, na nossa intelectualidade, na nossa posição social, do dinheiro que temos, nas fazendas que temos. Você pode ter tudo isso, mas se você não tiver Jesus, você não vai vencer o pecado, porque você só vai vencer o pecado por meio de Jesus Cristo. Velho Testamento, Crônicas 20, 17, vai nos dizer: neste encontro não tereis de pelejar, ficai quietos e vede o salvamento que o Senhor vos dará. Isso fala daquela batalha de Josafá. O que eu quero dizer é que essa batalha, ela é de Deus. A vitória é sua. A diferença é que Deus vai batalhar por nós. Davi venceu Golias não pela sua força, mas ele foi em nome do Senhor dos Exércitos. Davi
venceu aquela batalha por intermédio de Deus, não da sua força. O segredo da vitória é ter Jesus lutando por nós e nós com os olhos nele. Enquanto Pedro estava andando sobre as águas com os olhos fitos em Jesus, estava tudo muito bem. A partir do momento que ele tirou os olhos de Jesus, ele afundou. Portanto, não tire os olhos de Jesus, olhe para Jesus. Jesus é o autor e consumador da nossa fé, da nossa salvação. Jesus vai te livrar desta batalha contra o pecado. Você vai vencer. Você vai vencer. O pecado é soberano até que a graça de Cristo o derrote. Quando estamos em Cristo, com Cristo nós somos vencedores. O pecado irá afastá-lo de Deus, ou a presença de Deus irá afastá-lo do pecado. Enquanto estivermos com Ele, Ele estará conosco. Crônicas 15:2, foi dito para o rei Asa: olha, rei, o Senhor está contigo, enquanto você estiver com Ele. Se você o buscar, você o achará. Se você o deixar, Ele te deixará. Nós precisamos estar sempre com Cristo, porque se estivermos com Ele, Ele estará conosco e não perderemos batalha. Mas se o deixarmos, Ele nos deixará e perderemos as batalhas. Nós precisamos estar com Cristo, estar em Cristo, porque com Ele nós teremos força para vencer o pecado. Com Ele nós teremos forças para vencer o pecado que tão de perto nos rodeia. Jesus, Ele não está apenas conosco, Ele está em nós. Cristo em vós é a esperança da glória. É Cristo em vós. Nosso corpo é o Santo dos Santos, onde está a presença de Deus, onde está a glória de Deus, onde Deus se manifesta por meio dela. E assim habite em Cristo, e assim habite Cristo nos vossos corações, Efésios 3,17. Jesus é o dono da casa, Ele tem a chave. Ele pode tirar o pecado, Ele pode limpar toda a sujeira. Nós precisamos viver uma vida com Cristo em nós. Agora é interessante saber que Cristo não habita onde habita o pecado. Uma vida que está na prática do pecado, Cristo não pode habitar nela. Uma vida que está na prática do pecado, Cristo não pode habitar nela. Por isso nós precisamos nos afastar do pecado. Nós precisamos nos afastar do pecado. No texto que nós lemos aqui em João 3, está aberto aqui, no texto em que nós lemos, João vai falar que se alguém vir seu irmão cometer pecado que não é para a morte, orará e Deus dará a vida àqueles que não pecarem para a morte. Há pecado para a morte, e por esses não digo que ore. Toda iniquidade é pecado, e há pecado que não é para a morte. Sabemos que todo que é nascido de Deus não vive pecando, mas o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo, e maligno não lhe toca. Nós percebemos que o cristão que é nascido de Deus, ele não vive na prática do pecado. Por sermos humanos e homens como somos, tropeçamos aqui e ali, às vezes caímos, mas a Bíblia vai nos dizer que o homem pode até cair, mas Deus o levantará. Ele não permanecerá prostrado. Todas as vezes que Jesus curava uma pessoa e perdoava os seus pecados,
ele dizia: vai e não peques mais. Isso significa que a gente não pode viver naquela vida contínua de pecado. Não podemos estar constantemente vivendo uma vida de pecado. Mas tem pessoas que mesmo dentro da igreja vivem uma vida contínua de pecado. E nós temos que compreender que o que é nascido não vive pecando. O que é nascido de Deus não vive pecando. O que é nascido de Deus, ele busca santificação. Ele não se envolve com coisas que entristecem o Espírito Santo e afastam o Espírito Santo da sua vida. Vai e não peques mais. O que confessa e deixa, não continua praticando, ele alcança a misericórdia do Senhor. Portanto, meus irmãos, vamos ter cuidado com o pecado. Vamos fugir do pecado. Vamos fugir de toda aparência do mal. Vamos buscar santificar a nossa vida. Pedro 1,20 vai dizer, 2,20, sede santos, porque eu sou santo. E santificação é exatamente a separação do pecado. É exatamente separar-se, se afastar. A Bíblia diz que sem santificação ninguém verá o Senhor. Ninguém verá o Senhor. Sem santificação nós não chegaremos na glória. A Bíblia diz que só herdará o reino de Deus aqueles que lavarem as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, aqueles que estiverem com suas vestes alvas, sem mancha, sem mácula, transparentes, sem a marca do pecado, porque aqueles que estiverem trazendo ou vivendo em pecado, Jesus volta e ele fica. Por isso disse o apóstolo João: bem-aventurados aqueles que lavaram as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida. Apocalipse 22. Bem-aventurado aqueles que lavaram as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. E aí, nesse mesmo texto, na sequência, ele vai dizer que vai ficar de fora algumas categorias de pessoas. Tem umas categorias de pessoas que vão ficar de fora do reino de Deus. Olha o que diz: eu sou o alfa e eu sou o ômega, eu sou o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Olha a categoria de pessoas que não vai entrar na cidade santa. Ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os que se prostituem, cometem pecados de moralidade sexual, os homicidas, os idólatras, aquele que comete e ama a mentira. E a Bíblia ainda vai trazer uma outra relação de pessoas que não vai herdar o reino de Deus por conta do pecado. 1 Coríntios capítulo 6, o escritor deste livro vai dizer: não erreis, nem devassos, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. E é o que alguns têm sido. Mas Paulo fala: mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados,
mas haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Mas graças a Deus, que nos dá a vitória para vencer o pecado. Só vai entrar no céu aqueles que lavarem as suas vestiduras no sangue do Cordeiro e não cometerem, não ficarem na prática do pecado. Vamos ficar de pé em nome de Jesus Cristo. Vamos orar ao Senhor. Vamos fugir do pecado. Vamos santificar as nossas vidas. Vamos buscar a presença de Deus a cada dia. Vamos buscar força em Deus, para que nós possamos vencer o pecado, vencer a nós mesmos. Porque quando Jesus voltar, Ele vai levar para si um povo seu, especial, zeloso, de boas obras. Esse é o povo que Ele vai levar para si. Um povo especial, que não está envolvido com a prática do pecado. Ele vai levar para si essa geração eleita, esse sacerdócio real, esse povo de propriedade exclusiva dele, esse povo que foi comprado pelo seu sangue, esse povo que está atento e não está na prática do pecado. Amém? Nós vamos orar. O Ministério de Louvor já deveria estar aqui. Nós vamos orar e nós vamos estar ministrando a ceia do Senhor. Feche os seus olhos. Glorioso Deus, eterno Pai, mais uma vez, meu Deus, nos reunimos na Tua presença, ó Senhor. Mais uma vez, ó Senhor, elevamos a Ti as nossas vozes para pedir perdão, Senhor, todas as nossas falhas, fraquezas, para pedir ao Senhor, Pai, nos permita participar do Teu corpo, do Teu sangue dignamente nesta manhã. A Tua palavra nos diz, ó Pai, que para participarmos da Santa Ceia do Senhor, nós precisamos, ó meu Deus, estar com nossa vida no altar, Senhor, estar com nossa vida santificada, Senhor. Aquele que toca neste corpo, neste sangue do Senhor, aqui representado pelo pão e o vinho, de forma indigna, Senhor, o faz para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Portanto, meu Deus, nesta manhã nós te pedimos, oh Deus, abençoa a tua igreja, perdoa a tua igreja, perdoa, Senhor Jesus, a cada um de nós, que nós possamos, oh meu Deus, em nome de Jesus Cristo, nesta manhã, estar lembrando do sacrifício que foi feito, Pai, pelo teu Filho na cruz do Calvário, quando morreu, Senhor, para nos dar a vitória, ó Deus, para nos dar a vitória, ó Senhor, vitória sobre o pecado, vitória sobre a morte. Deus, em nome de Jesus Cristo, nesta manhã, nós te pedimos, abençoa a tua igreja, Pai. Oh Senhor, que nós possamos participar desta Santa Ceia dignamente neste dia, meu Deus. Amém. Deus abençoe. Pastor Leverson, assume aqui, por favor.